Olá, caros acadêmicos. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre aplicações envolvendo a integral definida. E no caso de hoje é o cálculo de volume, né? Na aula passada nós vimos o cálculo de área, né, sobre uma curva ou entre curvas, né? E agora veremos o cálculo de volume, tá? E no caso aqui nós vamos tratar de um sólido de revolução que é obtido, tá? Que é obtido fazendo a rotação em torno do eixo x. Então, no caso 1 aqui nós veremos, no caso, uma função envolvida, uma curva envolvida, e aí nós vamos realizar a rotação, né, da região sobre essa curva, tá? Uma região, uma figura plana, né, que daí rotacionando vai virar um sólido de revolução. E no caso 2 nós veremos uma região, né, plana aí, obtida entre duas curvas, e aí nós vamos realizar a rotação dessa região, tá? Então nós temos aqui uma curva, tá? Vou pegar uma curva qualquer aqui, F, tá? E aí o que acontece? Nós temos um intervalo de integração, né? Tá? No caso aqui, intervalo de A até B. Tudo bem? Aí o que acontece? Nós geramos aqui uma região, né? Uma região plana, uma área, certo? E nós não estamos interessados em calcular a área, estamos interessados em calcular o volume, né? Porque se a gente pegar essa região aqui, tá em verde, essa região sob a curva F, né, limitada pela reta x igual a x igual a b pelo eixo x, ao rotacionar, tá, nós vamos obter aqui, ó, vou tentar fazer a mesma curva, tá? E aí nós, ao rotacionar em torno do eixo x, tá, nós vamos obter o seguinte sólido de revolução aqui, ó. Tá? Então, note aqui, ó, eu tenho um sólido, tá? Eu tenho um sólido obtido com a rotação, ou seja, você pegar essa região plana que eu tinha e rotacionar em torno do eixo x, tá bom? Então, eu obtenho um sólido, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma função mais fácil de compreender, pensa você pegando uma reta, certo? Passa aqui, quando eu rotaciono essa reta aqui, ó, eu vou gerar essa figura aqui, ó. Tá vendo? Que é um sólido. Então eu tinha uma região, rotacionei em torno do eixo x e obtive um sólido, tá? E aí como é que a gente calcula o volume desse sólido, tá? O volume desse sólido de revolução obtido, né, ao rotacionar em torno do eixo x dessa região plana, vai ser π vezes a integral definida no intervalo AB, tá? Da função envolvida f de x aqui, certo? Elevado ao quadrado dx. Então é dessa forma, tá, que a gente calcula o volume, tá, de um sólido de revolução obtido com a rotação em torno do x aqui, certo? E o que acontece? Ah, professor, e se a curva não fosse negativa, né? Porque aqui a f é não negativa, certo? Como a f de x aqui é elevada ao quadrado, essa fórmula, essa expressão aqui para cálculo do volume, ela é válida tanto para f não negativa quanto para f negativa, tá? Vocês podem fazer o teste aí, tá? Vai dar certo, tá bom? Então, vocês vão ver pela leitura dos materiais, vocês vão perceber que essa fórmula é válida tanto para f não negativa quanto para f negativa. A curva aqui, tudo bem? Bom, então vejamos um exemplo aqui, ó. Quer determinar o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região R, que é essa região aqui, tá em verde aqui, em torno do eixo x. Então eu vou rotacionar, tá? Eu vou rotacionar em torno do eixo x dessa região R. Essa região R, ela é delimitada pela curva 1 sobre 2, né, metade de x ao quadrado, que é mais 1, tá? Faltou 1 aqui, mais 1, tá? Que gera uma parábola aqui, ó, tá?
Eu estou interessado só no intervalo da parábola de 0 a 2, que é esse trajeto vermelho aqui, tá? Pontilhado é a continuação da parábola, que não importa o instrumento. Limitado também pelo eixo x, né? E pelas curvas x igual a 0 e x igual a 2. Então, gera uma região plana aqui, tá? Então, se eu rotacionar essa região plana, tá? Eu vou obter o seguinte sólido, tá? Sólido de revolução, tá? Eu estou interessado. Meu desenho aqui não ajuda muito, certo? Mas é como se fosse algo desse tipo aqui, ó. Tá? Desse tipo aqui. Tá? E aí eu tenho que calcular esse sólido de revolução, certo? E para calcular o volume desse sólido, tá? Então nós vamos ter aqui que o volume vai ser π vezes a integral definida no intervalo de 0 até 2, né? X igual a 0, x igual a 2, que é o intervalo onde está definido a região R, né? Que eu rotacionei. A função f de x é o da curva, né? Aqui eu tenho a curva f, certo? Que eu rotacionei aqui, a região abaixo dessa curva. No caso aqui é x ao quadrado sobre 2 mais 1, é a função. E agora nós teremos aqui π vezes a integral do intervalo de 0 até 2. Ah, aqui é o quadrado, né? Pode esquecer. Eu vou desenvolver essa potência, né? X ao quadrado sobre 2 mais 1 elevado ao quadrado. Nós vamos obter aqui x à quarta sobre 4 mais x ao quadrado mais 1, tudo isso dx. Agora eu vou calcular a integral, né? A integral dessa função aqui que eu obtive, que no caso vai ficar 1/4 de x à quinta sobre 5 mais x ao cubo sobre 3 mais x, e vou substituir, né, a integral obtida no intervalo de 0 até 2. Tá? Então nós teremos aqui π vezes, vou substituir o 2, vai ficar 2 à quinta sobre 20, porque 4 vezes 5 é 20, mais 2 ao cubo sobre 3, mais 2. E note que, quando eu substituir o zero em todos esses termos aqui, vai dar zero. Então, nem preciso me preocupar aqui com o valor dessa substituição por zero. Então, vai ficar π vezes 2 à quinta é 32 aqui sobre 20, vai ficar. Aqui vai ficar 8 terços mais 2. Realizando essa soma aí, nós teremos aí 94 sobre 15. Então, o volume desse sólido de revolução é 94 sobre 15, né? Π unidades de volume, certo? Se fosse metros, seria metros cúbicos. Se fosse centímetros, centímetros cúbicos, e por aí vai. Então, esse é o volume desse sólido obtido aqui com a revolução em torno, a rotação, né, em torno do x dessa região R aqui. Certo? Bom, agora nós vejamos o segundo caso envolvendo aí cálculo do volume de sólidos de revolução, né? No caso de uma região plana em torno do x. Nesse caso 2, nós temos duas curvas, tá? Nós temos uma região R, né, limitada pela curva f, no caso aqui tá, né, que no caso eu tenho aqui que a f de x é maior ou igual a g de x para qualquer x pertencente ao intervalo AB, tá? Essa é a nossa situação dada aí. E nós temos uma região, né, formada, delimitada, né, por x igual a x igual a b, pelas curvas f e g. O que acontece? Eu vou pegar essa região R e vou rotacionar ela, né, em torno do eixo x. Então, eu vou gerar uma figura parecida com essa aqui, ó. Vou tentar fazer para vocês verem se vocês conseguem enxergar. Na hora que rotaciono, certo?
Então eu vou gerar um sólido de revolução, pegando essa região R e rotacionando. Tá? Meu desenho não ajuda muito, vocês devem ter no material alguns desenhos mais bonitos, certo? Mas eu estou rotacionando essa região R formando um sólido. Note que aqui, ó, esse espaço aqui do meio aqui não tem é livre esse espaço no meio aqui da figura, tá vendo? O que está me importando é isso aqui, ó. Então é como se eu estivesse calculando o sólido formado pela curva F menos o sólido formado pela curva G, né, que seria o caso 1. Note que é uma subtração de dois volumes. Então como é que isso ficaria? O volume ficaria π vezes a integral definida no intervalo AB. E aqui eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar a função f de x ao quadrado menos a função g de x ao quadrado. Tudo isso dx. Então é dessa forma que nós vamos obter o volume desse sólido de revolução. Tá? Vou pegar aqui o verde. Ou seja, eu vou pegar a função f, certo? Ao quadrado, a função g ao quadrado e subtrair as duas. Calcular a integral definida da função resultante vezes π. Pronto, eu tenho o volume aí desse sólido de revolução obtido pela rotação dessa região R, né, em torno do x. Tá bom? Bom, então vejamos esse exemplo aqui que vai tratar o caso 2. Ó. Eu quero determinar o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região R. Essa região R ela é formada, né, com as curvas y igual a x ao quadrado sobre 2 mais 1. Estou pegando aqui um pedaço de uma parábola no intervalo de 0 a 2. Tá? E pela reta y igual a x. Então estou pegando somente, né, o pedaço, né, o conjunto de pontos da reta y igual a x referente ao intervalo de 0 a 2 para x. Tá? E estou também limitando aqui pelo eixo y, certo? E pela reta x igual a 2. Então eu tenho essa região R, uma região plana. Então, na hora que eu rotacionar em torno do eixo x essa região plana, tá? Eu vou obter o seguinte sólido, tá? Que eu vou tentar desenhar aqui, mas então, vamos lá. Tenho aqui o y, certo? E aí, pontilhadinho aqui. Aí eu tenho a curva da parábola. E aí eu tenho aqui de novo referente à parábola, tá vendo? Então nós temos essa figura aqui, que no meu desenho não ajuda muito, mas é um sólido de revolução, né, que eu obtive rotacionando essa região R. Tá? A representação gráfica você pode obter aí usando softwares, tá? Para você entender melhor. Estou tentando aqui mostrar, né, que eu gero um sólido de revolução ao rotacionar essa região R em torno do x. Tá? E aí nós vamos agora obter o volume dessa região usando essa fórmula aqui. Tá bom? Bom, então nós temos aqui que o volume, tá, vai ser π vezes a integral definida no intervalo de 0 a 2, tá? E aí nós vamos pegar a função f, que é x ao quadrado sobre 2 mais 1, e elevar isso aqui ao quadrado, certo? Menos x ao quadrado, tudo isso dx. Então nós teremos aqui π vezes a integral no intervalo de 0 até 2. Aqui nós vamos ter x à quarta sobre 4 mais x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Tudo isso aqui dx. O volume vai ficar igual a π vezes a integral definida no intervalo de 0 a 2. Aqui vai ficar x à quarta sobre 4. X ao quadrado menos x ao quadrado cancela, fica 0, né? Mais 1. Tudo isso dx. Então, nós teremos aqui π vezes, agora eu vou calcular a integral, tá? Indefinida, né? Que no caso aqui vai ficar 1/4 de x à quinta sobre 5 mais x. Só que daí eu vou ter que substituir pelos valores a igual a 0 e b igual a 0,
certo? Ou seja, que daí no caso é a integral definida. Então eu pego a integral indefinida e faço substituição, ou seja, aplicando o primeiro teorema fundamental do cálculo lá. Então o volume vai ficar π, vai ficar 2 a quinta sobre 20 mais 2 menos, aí de novo, se eu substituir o zero no primeiro e segundo termo aqui, vai dar zero, então nem me preocupo com isso. O volume vai ficar π vezes 32 sobre 20 mais 2. Realizando a soma aqui e as simplificações devidas, nós vamos ter aqui volume igual a 18 sobre 5 unidades de volume, ou seja, se fosse metros, metros cúbicos, centímetros, centímetros cúbicos e por aí vai. Então esse é o volume desse sólido de revolução obtido pela rotação dessa região R. Tá. Nessa videoaula de hoje, são só esses dois casos que nós abordaremos, tá? Na próxima videoaula, a gente vai abordar daí rotação em torno do eixo Y, tá? Que são outras situações aí que vamos ter que tratar, tá bom? Vamos todos e um abraço.